5 anos após o lançamento do aclamado Brown Sugar, D'Angelo retorna com seu segundo álbum, Voodoo. Lançado em 2000, esse disco já nasceu um clássico por incorporar de forma moderna traços de hip hop, rock, R&B e música eletrônica ao bom e velho soul. Hoje, eu, Nick Silva e Maurício Amêndola estamos aqui para falar um pouco sobre essa obra, que abriu o novo século mostrando caminhos possíveis para a música preta norte-americana que ganharia a partir dali cada vez mais popularidade. E aí, Mal, como você tá? Fala, Nick. Beleza? Valeu pelo convite aí. Fala os meus discos preferidos, o Voodoo. Nossa, esse disco é um absurdo. Eu já quero começar perguntando como que foi seu primeiro contato com esse disco. Como você chegou a ele? Deixa eu pensar. Então, na verdade, quando eu era criança, né? Eu tinha uns 10 anos. Eu já assistia bastante MTV. E eu lembro desse clipe... Eu lembro do clipe do Untitled. Caralho. Só que não foi uma época que eu parei pra ouvir, assim, né? Uhum. Eu ainda não... Eu só sabia porque esse clipe eu lembro que fez muito sucesso, passava muito e... Acho que... Lembro do VMA, assim, sabe? Mas eu era muito novo e não era exatamente o tipo de som que eu ouvia nessa época. Mas eu acho que foi lá pra 2007, mais ou menos, que eu devo ter tido contato com esse disco, que foi uma época em que eu comecei a ouvir muito R&B dos anos 90, hip hop, e eu já ouvia o Brown Sugar, eu ouvia antes desse, né? Eu já gostava do Brown Sugar, e é engraçado, porque o Voodoo foi um disco que, a princípio, eu achei ele meio difícil, assim, sabe? Ele não me pegou tanto quanto o Brown Sugar de cara, assim. Inclusive, eu acho que isso diz muito sobre o próprio disco, né? É um disco que... Sim. Ele tem um cozimento meio lento, vamos dizer assim, né? Uma e coisa até por meio... ter, tipo, 1h18, né? Ele é gigantesco, Exato. assim. Ele é meio épico, assim, né? Uma epopeia neo-soul, R&B, hip-hop, jazz, com influências latinas. E acho que as músicas, elas... Isso que eu acho que é o que mais difere do Brown Sugar, são músicas que não têm uma estrutura muito convencional, né? Assim, não são músicas que você vai lá, você reconhece claramente o refrão, você reconhece a intro, você reconhece a hora que tá o verso que vai criar a ponte, que vai ter a parte C. Não é muito, assim, um disco muito decantado, né, pro ouvinte. Então eu acho que eu demorei um pouco mais para até entender mesmo esse disco, especialmente em relação ao Brown Sugar, que é um disco mais fácil, mais, como o nome diz, mais açucarado, vamos dizer assim, né? Ele mais de bate-pronto, né? O Voodoo, acho que foi um disco que eu precisei de uma maturidade um pouco maior como ouvinte para eu entender a ideia. E aí eu gostei dele, mas eu comecei a gostar mais ainda conforme eu fui ouvindo cada vez mais, né? Eu acho que é um Pra disco mim também foi isso, assim. Bem gosto adquirido, assim. Exato. O que é mais mágico dele é como ele é um disco bem inesgotável, assim, né? Um disco que a cada hora você percebe um elemento aqui, outro ali, e ao mesmo tempo ele não é muito extravagante, né? Por mais que ele tenha, assim, ele encarne um espírito de jam session, ele não tem, assim, uma virtuose absurda, um cara fazendo um solo gigante. É tudo bem econômico, preciso, só que essas coisas juntas, elas pintam uma paisagem, assim, deslumbrante, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com o fato dele ser inesgotável, que é um disco que a cada nova ouvida você vai descobrindo uma coisinha aqui, outra ali, e pelo menos comigo é um disco que a cada período surge uma nova favorita, assim, sabe? De cada faixa, Sim, assim, isso é ótimo. Enfim, pra começar, né? Mas eu só resumindo o que você me perguntou, acho que foi um disco que eu descobri primeiro e fui gostar depois, sabe? Assim, um disco que eu acho que diz um pouco dele tá um pouco à frente da perspectiva que a pessoa tem, né? Da expectativa, melhor dizendo, que a pessoa tem sobre um disco, do que é um disco de R&B nos anos 2000, né? Porque você fala assim, R&B anos 2000, você não vai imaginar o Voodoo, sabe? Não é uma coisa que vem na sua cabeça, não é o Voodoo, Nossa, né? zero, sim. Ou um disco de neo soul, né? Melhor dizendo, sei lá. Pra mim, acho que o caminho eu descobri muito depois, assim. Foi, sei lá, tipo, de 2012, 13 pra frente, assim. Acho que o D'Angelo já tava quase lançando o que seria o próximo disco dele, né? O terceiro, o In The Black Messiah. E é de fato um disco muito difícil, assim, de você entrar logo de cara. Apesar de ser uma coisa super easy listening, assim, tipo, você vai depois que você pega os meandros ali do álbum. Eu acho que é uma coisa tranquila de ouvir, mas acho que a primeira impressão é uma coisa que você fica tipo, caralho. A primeira música, sei lá, já tem tipo 6, 7 minutos, então tipo... Sim, e ela demora tipo 1 minuto pra começar, né? Assim. Sim, é aquele disco que toma o seu tempo, assim, tipo... O D'Angelo, ele faz as coisas no tempo dele e você entra na brisa ou não, sabe? Você compra a pira ou não. E acho que é isso, assim. E aí,
uma vez ouvindo o The Black Messiah, eu voltei pros outros, né? O Brown Sugar e o Voodoo. E é uma coisa incrível, assim, tipo, cada disco é uma coisa totalmente diferente um do outro. Tem os mesmos ingredientes, são misturados de formas completamente diferentes, assim. O Black Messiah tem uma coisa de, sei lá, de um funk sujo. O Voodoo não, o Voodoo é tipo aquele soul gostosinho, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem mais alma mesmo, tipo... O Black Messiah tem até um lance da guitarra, né? Ele resolveu empunhar a Sim, guitarra ali, fazer solo. Eu gosto muito dos três, assim. Até quando a gente tava combinando de fazer isso, rolou o debate, assim, né? A gente faz do Brown Sugar ou do Voodoo, né? O Black Messiah até merecia, mas é um disco um pouco mais recente, né? E a gente acha que faz sentido valorizar esses dois. E aí eu falei pra você que eu gostaria de fazer do Voodoo, porque eu acho assim, o Brown Sugar é um disco que calcou o Neo Soul ali, né? Ele sim. deu A base ali do que a seria. base, exatamente, do que seria o Neo Soul, e depois viria o Baduísmo da Badu e o do Maxwell também, que são ótimos discos também. E eu acho que a gente poderia muito bem fazer do Brown Sugar, assim, seria tranquilo. Só que eu acho que o Voodoo, ele tem um salto criativo ali do D'Angelo, que são 5 anos, né, que Uhum. separam os dois discos, que eu acho ele similar, por exemplo, ao do Music of My Mind pro Talking Book do Steve Wonder, assim, sabe? Dois Tá. são grandes discos, o Music of My Mind pautou o R&B, o soul pop dos anos 70, só que a hora que o Steve Wonder falou, não, agora eu quero fazer um negócio aqui que é diferente, é que nem o D'Angelo com o Voodoo, né? Tipo, é uma hora que ele falou assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero, as músicas não vão ter uma estrutura muito convencional, eu quero chamar um monte de músico foda. Então eu acho que o Voodoo ele tem esse a mais do Brown Sugar, né? O Brown Sugar ele é um disco um pouco mais afável, talvez seja a palavra, assim, né? O Voodoo ele é mais desafiador, né? E por isso talvez ele seja, na minha opinião, um pouco mais clássico, assim, né? E eu acho que tem uma coisa também do Brown Sugar que ele tem muito a cara do tempo dele, assim. Ele tem a cara dos anos Muito. 90. Uhum. Aquele tipo de batida e não sei o quê. Ele é muito fruto do seu tempo, assim. Apesar de ter, né, setado que vai ser o futuro, ele ao mesmo tempo é muito fruto do seu tempo. O Voodoo não. O Voodoo ele foi feito de uma forma mais clássica, mais, tipo, mais analógica e tal. Então ele tem essa coisa de ser atemporal, assim. Não é porque tem rap, mas... Sim. sei lá, eu imagino ele fazendo esse disco nos anos 80 ou, tipo, nos anos 90, 2000. Se alguém fizesse, tipo, esse disco foi lançado ontem, eu falar, beleza, foi mesmo. E, tipo, tá tudo bem, sabe? E é isso, assim, acho que essa coisa da jam session, de gravar tudo ao vivo, de fazer tudo com muito músico foda, tipo Questlove na bateria, reproduzindo o que o Jay Dilla queria fazer no MPC. Exato. É uma coisa de maluco, assim, e aí, enfim, surge esse clássico instantâneo, porque acho que ele já nasceu com esse peso, assim, né, de ser transformador, apesar dele ser todo gravado, né, ainda em 99 ali, tipo 98, 99, ele diz o que é o futuro. Eu acho que muitas das coisas que surgiram a partir dali, tipo, bebiam muito desse neo soul, né, que já tava sendo produzido ali desde 95, 96. E eu acho que o interessante é que o D'Angelo poderia muito bem ter feito um epílogo do Brown Sugar, assim, né? Eu acho Sim, que talvez a gente nunca sabe como funciona a cabeça dele, né? Que ele é um dos caras mais assim que tipo somem mesmo do mapa. Ele respeita muito o processo artístico e criativo dele, mas eu imagino que ele deve ter soltado o Brown Sugar. Ele fez sucesso, ele estourou e aí ele não foi passando um ano, foi passando o outro e acho que ele não estava satisfeito em continuar com aquilo, assim, né? sim. E até isso que você falou da Jam Session, que é entrando um pouco mais na história do disco, que ele entrou no Electric Ladyland, né, que é o estúdio lendário lá de Nova York, e ele ficava fazendo Jam Sessions eternas, assim, ouvindo os discos, né, ouvindo Marvin Gaye, ouvindo Curtis Mayfield, ouvindo Funkadelic, e viajando no piano, e pensando nas batidas, isso que você falou do Questlove, que é um cara, assim, tipo, acho que são muitas participações nesse disco, mas, assim, o cara decisivo, assim, o copiloto do D'Angelo Sim. é o Questlove, né, porque a bateria desse disco... tem até uma entrevista dele do Questlove na Red Bull, pra Red Bull, que ele fala sobre esse disco, que ele fala que no começo ele não entendia o que o D'Angelo queria, assim, que o D'Angelo ele queria seguir isso, como você falou, a batida do Dilla, que é sem metrônomo, é meio pra trás, é meio atrasada, ela é meio, assim, intencionalmente errada, entre aspas, e Acho que o vale Questlove, só ressaltar que o Jay Dilla era um produtor de hip hop, basicamente. E lendário. a grande coisa dele que ele trouxe ali no final dos anos 90, começo dos 2000,
foi fazer batida mais humana, assim. Quando você tá no MPC, você pode quantizar as coisas, que é colocar as coisas exatamente nas batidas. Ele não, ele fazia as coisas essencialmente sem isso. Então, uma coisa ou outra saía meio fora do lugar, mas ao mesmo tempo estava totalmente no lugar, e o que dava o fio, né? O que dava enfim, a potência desse tipo de bateria que ele trazia, fora as outras coisas que ele trouxe também, mas acho que o que você ia comentar é exatamente isso, Questlove trazer essa coisa não quantizada, essa coisa super humana, quente, né? Tipo, é suculenta essa bateria, você sente a coisa. Exato. Ali, ela é minuciosamente atrasada, né? Assim, Exato. ela é cirurgicamente para trás. E nessa entrevista, o Questlove falou que ele ficava, assim, com medo dos amigos ouvirem e acharem que ele estava fora do tempo, assim, que ele era amador e tal. Sim. E o D'Angelo, que acho que é uma coisa interessante de falar também, que é um cara que, assim, em muitas entrevistas que você vê outras pessoas falando sobre ele, comentam, assim, que ele é meio que um music nerd, assim, e não só de música, mas ele tem uma coisa meio nerd, meio assim, mistura nerd com uma coisa meio esotérica e ele foi de Star Wars, da Força e tal, e aí tem um momento da entrevista que o Questlove fala que o D'Angelo falou pra ele que ele tinha que usar a força, assim, a força no sentido, assim, Luke Sim. Skywalker, pra chegar nesse atraso perfeito, uma sobreposição de atrasos, né? E aí o Questlove fala assim, mas eu nunca assisti Star Wars. Ele respondeu pro D'Angelo, assim. Então eu imagino muito o D'Angelo no Voodoo. Acho que isso também, não entrando, pra entrar já no Soulquarians, né, que é uma coisa que contribui pra essa... maluca. Pra essa atmosfera totalmente mágica do Voodoo, mas o D'Angelo, ele tem essa coisa meio cientista maluco do som, assim, sabe? Meio, eu quero que seja desse jeito, você precisa... Porque o Questlove fala que no início de tudo, essas jam sessions, inclusive ele chegava para essas jam sessions com o D'Angelo, ouvindo os clássicos do soul e do R&B, que ele fala assim que era interminável, sabe? Que era tipo, não acabava nunca a música, eles ficavam tentando e o D'Angelo tentava de novo, varavam a madrugada fazendo isso. E acho que as próprias pessoas que passavam por lá, né, tem nomes assim, além dos que a gente citou, o Questlove e até o Dilla também, mas as pessoas acho que sentiram que estava acontecendo alguma coisa ali, assim, uma coisa especial, sabe? Que todo mundo ia lá e tem, assim, relatos que, tipo, o Eric Clapton passou por lá, o Rick Rubin passou por lá, o Chris Rock passava por lá, Sim. Além do Soulquarians, assim, né, é esse grupo, esse coletivo meio... Não quase oficial espontâneo, formado, né? assim. Não oficial, exato, que era em homenagem aos aquarianos, né, do do grupo grupo, que eu não tenho certeza, mas eu tinha anotado aqui, mas eu acho que é o Cabadu, o Abadu, Common, né? Esses todos passavam por lá, né? E inclusive na época estava sendo gravado o Like Water for Chocolate, do Common, e o Mamas Gun, da Erykah Badu. Então, assim, havia um negócio mágico no ar, assim. Isso é muito louco, assim, porque em Nova York, ao mesmo tempo, 3 discos essenciais do que foi os anos 2000 estavam sendo gravados ali ao mesmo tempo e eles se frequentavam, né? Então tem isso de um estar presente no disco do outro, assim. Eu não lembro qual é exatamente a música, eu acho que é o Chicken Grease, talvez. Era pra estar no disco do Common, mas aí o D'Angelo falou, não, isso aqui tá bom demais, isso aqui vai ficar no meu. Então tem umas coisas assim, além deles se ouvirem, né, tipo um outro testando as músicas ali, deles participarem de um do disco do outro, então é muito louco, assim, é uma coisa de fato meio transcendental, assim, meio tipo, era pra ser, sabe? Um encontro de estrelas, sei lá, um encontro maluco do universo que transformou esses 3 discos numa coisa possível e, sei lá, fez nascer esse clássico do D'Angelo, então é muito maluco, assim. E acho que a gente pode voltar um pouco pro começo, pra quem é o D'Angelo, ele é o Michael Eugene Archer, ele nasceu em 74 e os pais dele eram ministros, né, eram pastores de igreja pentecostal, então acho que tem toda essa coisa, fora o soul, né, tem essa coisa gospel na música dele, inclusive na Untitled mesmo, tem muito desses coros, tem essa coisa, tipo, quase pastoral mesmo, assim, de pregação ali. E fora as influências, tipo Sly and the Family Stone, James Brown e Prince, que ele sempre traz e sempre trouxe. Acho que essa base dele ali de fazer música gospel faz muita diferença nos primeiros 2 discos, assim, tipo, essencialmente, assim.
Inclusive até tem a The Line, né, que é uma música do voodoo que ela te ilude, assim, né? Ela começa com um coro totalmente gospel e ela desemboca meio que num boom bap sujo, guiado por um baixo, martelando, assim. Eu acho que resume um pouco, né? O voodoo ele consegue ser imprevisível com muito pouco, assim. Eu acho que ele surpreende sem precisar, assim, uma extravagância muito grande, né? Sem precisar disso. E aí também acho que vale a pena a gente falar que entre o Brown Sugar e o Voodoo, né, se passaram 5 anos aí, é uma coisa bem, bem grande, e nesse meio tempo ele teve um bloqueio criativo, assim, essencialmente. Ele fez alguma contribuição ou outra para filme ou para aparecendo em outras coisas. Ele participou do Nothing Even Matters, da Lauryn Hill, simplesmente presente no Miseducation of Lauryn Hill, que é um disco fodástico. Ele participou de algumas trilhas sonoras ali, ele fez inclusive a trilha do Space Jam, então um filme classiquíssimo também. E aí, enfim, todo esse tempo aí ele continuou meio que produzindo, assim, mas nada parecia funcionar tão bem, pelo menos do jeito que ele queria, e sei lá, esse salto criativo que a gente já comentou aqui. E um momento decisivo é quando ele tem o primeiro filho dele, que é o momento que ele faz a primeira faixa, que é Send It On, que é uma música bem bonita também, e tá presente no disco. Nossa, eu gosto demais dessa, é uma das minhas preferidas do disco, assim. Eu acho que ela é muito Princeana, assim, né? Ela Sim. é Princeana, e ela é bem romântica, e ela tem um crescente ali no meio que, nossa, me pega demais, assim, que é a parte que ele quebra tudo e fala Hold on, be strong, e aí vai crescendo, e volta tudo de novo, assim, essa é sensacional, gosto muito, muito mesmo. É pra esposa dele, né, e pro filho, acho que é... Sim, é lindíssima. Não, uma coisa que eu ia comentar, que você falou sobre o bloqueio criativo, é interessante que ele teve um bloqueio criativo, assim, né? Que eu acho que nesse sentido pro D'Angelo seria assim, tem um bloqueio criativo porque não quero fazer exatamente o que estava fazendo no Brown Sugar, assim, né? Ele não queria repetir a fórmula. E o que ele fez? Ele foi lá fazer jam sessions intermináveis, Sim. ouvindo os clássicos até ele conseguir chegar numa ideia do que ele gostaria. Então acho que isso deixa o voodoo mágico também, né? Quase uma emoção criadora ali na marra, assim, sabe? Sem exatamente assim, eu quero fazer isso, esse disco vai ser assim, né? Ele só viu no que dava, né? Foi trocar ideia com o piano ali, ouvir as músicas que ele amava. Meio que back to basics, assim, né? Tipo, voltar pros clássicos, voltar a tocar piano. Que eu não sei, o Brown Sugar ainda pra mim, existia uma coisa de tentarem colocar ele no meio do hip hop, assim, tipo, porque Sim. era a grande força emergente ali no comecinho, na metade dos anos 90, né? Tipo, tava crescendo muito o número de bons discos de hip hop e tal, então meio que tentaram colocar ele nesse balaio, mas ele nunca foi um rapper, essencialmente, né? Ele era um cantor de soul e tal. E quando existe o rap nesse disco, é uma coisa dele falando, tipo, vou chamar quem sabe fazer aqui, mas esse não é meu rolê. Tipo, que ele chama o Redman e o Method Man na terceira faixa, o Left and Right, que é, tipo, de fato aquela batidona de hip hop e tal, mas ele fala, ó, isso aqui não é comigo, tipo, esses caras sabem fazer. Sim. É engraçado isso do Brown Sugar, porque que eu acho que também reverbera bastante no voodoo, que o D'Angelo, ao mesmo tempo isso que você falou, ele não era um cara do hip hop, né? Por mais que ele tivesse, assim, uma persona que tivesse a ver, né? Um cara, assim, estilosão, cool e tal. E ao mesmo tempo ele também não era a vibe do R&B dos anos 90, quer dizer, ele não dialogava muito com o Boyz II Men, com a Whitney Houston, com a Mariah Carey, ele era outra coisa, assim, né? Ele tava tentando renovar as possibilidades do R&B ali, com o neo soul, com os clássicos debaixo do braço, assim, né? Ele tava tentando dar uma nova cara para aquilo que tava consolidado numa linguagem muito mais pop, né? Com batidas muito mais digitais e tal. O R&B nesse final de anos 90 aí tava virando uma coisa, tipo, cantar sobre batidas de rap, assim, tipo... Sim. Uns Usher da vida e tal, fazendo umas paradas, tipo, que já era meio, sei lá... esquisito pra época, ou pelo menos ele não se conectava com isso, assim, tipo... Sim. Foi zero o rolê dele ali, então... Eu não sei se essencialmente ele tava querendo reinventar a roda ali, redescobrir uma nova coisa, mas pra mim é isso, assim, ele se reconectou com as coisas antigas pra, tipo, trazer de volta o soul, né, tipo... Que era uma coisa que meio que na época não existia tanto, assim, tava meio perdido, pelo menos nesse mundo mais pop. Exato. E aí conseguiu atingir o mercado ainda, né? Isso é... Sim, com os dois discos, né? Isso é maluco, Exato. assim, tipo...
os números de venda desse disco, assim, é uma coisa de maluco, assim, de ele atingir uma popularidade que, sei lá, tipo, pra época talvez não eram os números mais gigantes, mas pra você pensar um artista preto que tá fazendo um estilo ali que, sei lá, ficou meio que teoricamente preso nos anos 70 e 80, tipo, é maluco. Músicas longas, né? Não tem um Sim. refrão pegajoso. E numa época que, assim, que dominava as paradas era NSYNC, Limp Bizkit, Nelly, Sim. o Eminem nessa época, né? Então, assim, tinha muito cachorro grande ali pra ele brigar e o Voodoo passou 2 semanas no Billboard 200 em primeiro, né? Então é uma coisa assim, é importante falar disso assim também, né? O valor de mercado mesmo que ele conseguiu atingir, mesmo não fazendo uma música tão pronta pro mercado, né? O maior single, tipo, o single que mais fez sucesso desse disco tem 6 minutos, assim, tipo, Exato. Mesmo pros anos 90 ali, no começo dos 2000, isso é impensável, assim, então... E falando em músicas, qual que é a sua favorita do disco, ou favoritas? Nossa, O que você traz de destaque? Eu acho que as músicas que eu mais ouço desse disco, eu acho que são Ceneron, tá uma das que tá entre as que eu mais ouço. Great Day in the Morning, que vira Booty depois, mas principalmente Great Day in the Morning é uma das músicas que eu mais gosto. Spanish Joint, eu acho uma música muito foda. Muito boa. Inclusive tem uma versão que é demo, que é só ele e o piano, que é impressionante. Caralho, assim. eu não ouvi isso. Tem que ouvir. Essa é fenomenal, assim. E eu acho Untitled sensacional, assim. Eu acho uma música, tipo... Eu acho que Untitled é uma música que, tipo, ela chega no nível das grandes baladas sexys do Prince, assim, sabe? Tipo, Slow Sim. Love ou Do Me Baby. Eu acho que é uma música... E ela, o clipe dela, né? Foi uma coisa que... Eu acho que é um tema que também acontecimento tem que ser falado, ali, né? assim. Tipo, a gente pode voltar pra ele depois, mas eu quero falar de Spanish Joint porque essa música é fodida, assim. Ela tem uma coisa nada espanhola, na verdade. Acho que, sei lá, eu não vejo... tem umas influências latinas um pouco ali. Tem uma... De levinho, pra mim, assim. o que pega é a bateria do Questlove nessa música. Tem uma coisa super absurda. Jazzy, assim, tipo... De ser essa batida pra trás, mas ao mesmo tempo... Ela tá encaixada num negócio meio jazz. Ela vai pra uns cantos meio maluco. As linhas de baixo dessa música é muito foda. Tipo, ela vai subindo e descendo, assim, fazendo um caminho. É muito linda essa faixa. E, puta, sei lá, eu amo demais essa música. Devil's Pie também é outra música fazendo uma coisa meio bem Prince também, meio tipo nasty, assim, tipo... Sim. Olha como se faz aqui. E aí, tipo, metendo aquele groovão, assim, tipo... Puta, é muito boa essa faixa. E Chicken Grease também, acho que é outra faixa que eu gosto muito. É mais uma que tem a ver com Prince. Chicken Grease é uma coisa que o Prince falava de um acorde dele, assim, tipo... É um jeito de tocar guitarra, né? É a intro de Kiss, assim, o tchiga tchiga tchiga, essa raspada na guitarra, assim, ele chamava de Chicken Grease. E o Prince tá sempre ali, né? A dívida do D'Angelo com o Prince tá, às vezes escancaradamente, às vezes meio discretamente, mas tá sempre ali, assim. Inclusive em alguns momentos desse disco eu acho, assim, a voz dele muito parecida com a do Prince em algumas músicas, assim, tipo, Sim. em Booty, seja, assim, no falsete, seja mais grave, mas lembra muito em muitos momentos. E uma coisa que você falou do baixo, a gente tem que falar do Rafael Sadiq também, que é um cara que toca baixo nesse disco, que é o cara do Tony Tony Tony, que era um grupo de R&B dos anos 90. Ele é um cara que tá com o D'Angelo desde sempre também. Inclusive, eles têm umas músicas que são eles dois, que é solo, assim, né, single. Uhum. E o baixo dele em todo o disco, né? O baixo de Radosan Feel, o baixo desde Lady, lá do Brown Sugar, que inclusive eu vi uma entrevista do Thundercat, que ele fala que é um dos baixos preferidos dele, né? Acho que isso já credencia bastante, assim, que é o Rafael Sadiq, que é esse cara que ele também que é muito a linha do voodoo, não é um cara, assim, que vai lá e vai fazer 3 mil solos de baixo, é uma coisa super econômica, no ponto, afiada, assim. Eu acho que esse é um grande ponto desse disco, assim, não existe nada que é a mais, assim, tá tudo, tipo... Exato. Apesar de ser um disco maluco e grande e muito gigantesco, assim, tipo gordo, assim, ele tá no ponto, assim, tipo, tá tudo ali, sabe, tipo, é muito inexplicável, assim, o quanto, ao mesmo tempo que é econômico, ele é, tipo, grandioso e tal. Sim. E acho que a mix ajuda muito também, o som de caixa dessa... Sim. Lógico, tá o Questlove tocando lá, mas assim, a mix e a master, né, como soa bem tudo, assim, a caixa que você falou
do Spanish Joint, a batera, assim, a caixa dessa música é impressionante, assim, o jeito que ela soa, né? Eu acho que é cristalino, assim, é muito, muito foda. E acho que isso tem a ver com tanto nerd que ele é, né? Tipo, ele e a galera que Exato. tava envolvida ali, então... E acho que uma coisa muito importante você falar desse disco também é que ele foi gravado basicamente de forma analógica, assim, e meio que ao vivo. Então, não tem muito overdub, não tem muita coisa, não. Tipo, é aquilo ali meio que foi o que surgiu de todas as sessions que eles faziam e tal. Então, acho que explica um pouco a demora de gravar daquele jeito e explica também esse som muito orgânico, assim. Acho que enquanto o Brown Sugar tinha essa coisa mais anos 90 ali de ser super gravado, esse não, esse é mais fluido, assim, ele só vai. É, só o som de bateria, a diferença que tem do Brown Sugar pra esse, né? É um Sim. negócio, tipo, muito gritante, assim. E tem mais 2 músicos que eu acho legal de citar desse disco, que é o Pino Palladino, que é um baixista que também tocou, além do Rafael Fudidaço. Sadiq, que é o cara que toca com o John Mayer hoje em dia, John Mayer Trio. E pai do Rocco, que é o baixista também do Yusuf Dias, além de outras Ah, pô, coisas. nossa, então. Não sabia. Família manda Foda. bem. E o Roy Hargrove, que é o trompetista, que é basicamente o primeiro ataque do disco, que é no Playa Playa, né? A primeira Nossa, música essa música é que foda. demora, tal, canta, e a hora que vem o pará, tará, é o Roy Hargrove, que era um... É muito doido a história dele, porque é um cara dos anos 90 que ele era muito prodígio do jazz, assim, era um cara que tava fazendo um barulho, assim, ele tocava... Ele misturava muitas coisas do jazz, mas ele tinha experimentação, hard bop, assim, mas ele dialogava muito com o rap da época e o R&B, né? Tem até um disco dele que era uma banda que chamava RH Factor, RH Factor, que é um disco que chama Hard Groove, que ele tem participação do K-Tip, do Tribe Called Quest, da Badu, do Common, e ele morreu em 2018, super jovem, com 49 Caralho. anos. Ele teve um ataque cardíaco. E é um cara que tá nesse disco também, assim. Tem o DJ Premier, que faz os scratches no Left and Right, que você citou. Então, assim, um negócio, tipo, um dream team, assim, né? Tudo pro D'Angelo fazer o voodoo, né? E também muitos ali participaram dos discos do Common e da Badu, né? Isso que você falou dele ser, que vem muito desse lado nerd dele, né? Eu fico imaginando, porque ele demorou 5 anos, né? Do Brown Sugar pra esse, aí ele demorou Sim. 14 pro Black Messiah, né? Então, tipo, o que aconteceu ali, né? Imagina que É que rolou, né? os anos 2000 pra ele É, foram meio complicados, assim. Teve, tipo, prisão por posse de droga. O Jay Dilla sim, morreu no meio desse caminho. Ele bateu o carro, quase morreu. Teve um monte de rehab nesse meio de caminho. Então, sim. é um pouco explicado esse longo tempo de maturação pro próximo disco. Mas é isso também, né? Eu acho que ele faz as coisas quando ele tem o que falar, assim, tipo... Tem o que mostrar e ele vê que, tipo, ele tá na vanguarda de alguma coisa, assim. Acho que... Ele não sai a passeio, né? Ele não vai pro estúdio a Então. passeio, assim. Dá pra entender. Ou ele vai muito a passeio até sair alguma coisa que é de verdade, assim, na opinião dele. Uma coisa que eu achei legal falar também é do lance do clipe do How Does It Feel, que ele não gostou muito da repercussão, né? Sim. Pra quem não viu esse clipe, é basicamente ele nu cantando em um fundo preto, assim. É um clipe lindíssimo, tem uns É, shots, tipo, fudidos, mas é meio que isso, assim, tipo, um negro super forte, super masculinizado ali, cantando, e aí, após isso, ele, tipo, foi muito hipersexualizado, assim, pela mídia, por todo mundo, então... durante a turnê ali do disco, durou acho que até 2002, se eu não me engano, tinha uns episódios bizarros, assim, tipo de umas minas pedindo pra ele tirar a camiseta no meio do palco. Tem uma história famosa de uma mina que jogou dinheiro no palco então. pra ele tirar a camisa. Então, assim, de novo, essa coisa de sexualização de corpo preto que é muito presente em muitos lugares e com ele não foi diferente, assim, né? Então, no fim da turnê, assim, ele já tava esgotado e meio que se duvidando sobre o potencial dele, assim, Se sobre... gostavam do som dele, né? Assim, Exato, e é uma coisa, tipo, maluca se você for pensar, né? Porque, tipo, o cara criou simplesmente um um dos maiores monstro. clássicos dos anos 2000 e Uhum. aí ele sai se questionando se as pessoas estão lá pra ver o físico dele ou a música. Então, tipo, maluco, assim. Inclusive tem um livro sobre o voodoo, que é da Faith Panic, que eu peguei aqui um trecho que ela fala,
que o clipe de Untitled serviu como uma resposta incidental a todos os vídeos de rap da época que de forma recorrente objetificavam as mulheres. D'Angelo encarnou a thug fantasy de toda uma geração de mulheres. Tipo, Caralho, foi uma coisa totalmente assim, acabou sendo uma resposta incidental, como ela falou, para essa objetificação das mulheres que rolava muito nos clipes de rap, né? E aí eu acho que isso foi uma... Isso, assim, ninguém sabe ao certo, ele nunca deu uma entrevista falando abertamente, inclusive o D'Angelo é super recluso, ele é um cara que não aparece, tem até um episódio de Atlanta, não sei se você já viu, que é na 4ª temporada, que o Warren vai atrás do D'Angelo, é a história do episódio, assim, ele descobre uma senha e tal, e ele quer encontrar o D'Angelo, eu não vou dar spoiler pra vocês verem o que acontece, mas é, assim, fenomenal esse episódio. E outra coisa que ele não gostou, além desse lance que, como eu disse, não tem uma entrevista dele falando abertamente, é sempre uma pessoa comentando, um produtor, um amigo, que ele não gostou das pessoas, assim, classificarem ele como R&B alternativo, ou aquele velho urban music, né, do Grammy e tal. Que ele achava aquilo uma coisa que diminuía o som dele, né, essa caixinha em que colocavam a música dele, que era uma música completamente expansiva, surpreendente e difícil de classificar. Lógico que tem as referências claras ali e tal, mas isso não agradou ele também, assim, contribuiu para ele não querer mais fazer também, assim, né? Eu acho que é um cara que ele respeita muito essa arte dele, né? Acho que até os tempos que separam os discos tipo, dizem muito sobre isso, né? De como para ele criar um disco é assim, super sério, sabe? É uma coisa que não é qualquer coisa, assim, que eu vou lá e vou lançar, e o cara não solta single, sabe? O cara ele não tá nem aí, ele quer... O negócio é a obra dele, é um artista raro, né? Assim, eu acho que é um artista que não se vê muito, assim, ainda mais agora, né? Eu acho que o Frank Ocean é um cara que tem um pouco a ver com ele, assim, mas não sei também se é a mesma... O Frank Ocean parece um cara um pouco mais... Eu acho que ele é mais fruto do nosso tempo, assim, tipo... Sim, exato. Porque o D'Angelo, ele convoca as pessoas, ele quer tentar, mas ele nunca chega ao resultado que talvez ele gostaria, né? O Frank Ocean parece ser uma coisa mais... Isso que você falou, assim, um fruto do nosso tempo. E D'Angelo, pra mim, tem uma coisa dele ser deslocado também, de... Sei lá, pra mim ele é um artista dos anos 70, sabe? Tipo, Sim. De uma outra era musical, ele tá presente agora. É que, sei lá, a gravadora não obriga ele a fazer 1 milhão de coisas, então... É por isso que eu acho que ele não produziu tanto, mas... É isso, assim, quando ele resolve produzir, você sabe que vem clássico, sabe? É meio tipo My Blair Valentine, assim, vai demorar o tempo que for, mas... Quando vier, vem pedrada, sabe? Vem um negócio gigante. E acho que só vale a pena a gente falar da turnê também, que essa turnê passou pelo Brasil. Ele tocou no Free Jazz em 2000. E dá pra você achar esse vídeo no YouTube. Eu fiquei vendo antes da gente gravar aqui, e é maravilhoso, assim, tipo... É um show absurdo, assim, é maluco. É uma coisa que eu queria estar muito, tipo, não ter, sei lá, na época, 11 anos e já poder estar lá nesse tipo de coisa vendo, sabe? Porque deve ter sido um acontecimento e tanto, assim, essa passagem pelo Brasil. E sabe-se lá, né? Se algum dia isso vai acontecer de novo. Isso é o que nos deixa triste. Eu simplesmente acho impossível, assim. Acho que não vai chegar, não. Mas antes da gente terminar aqui, acho que só vale a gente ressaltar também alguns números que ele atingiu. Logo na estreia, ele já foi pro Top 200 da Billboard. O álbum vendeu 500 mil cópias nos primeiros 2 meses de lançamento. Então isso é coisa pra cacete, assim. Estima-se que até 2005 vendeu 1,7 milhão de cópias, então é muita coisa. E fora isso, ele ganhou um Grammy, né? Então, simplesmente fodido. E aí foi parar também em um monte dessas listas de, tipo, melhor dos anos 2000 e tal. Um reconhecimento que acho que veio um pouco tardiamente, talvez. A maioria das listas do final ali dos anos 2000 não pontuou ele tão bem, mas essas revisões depois pontua ele já mais acima, assim, como desses grandes clássicos. Acho que também, finalmente, a gente tá deixando de ser rockista como sociedade, então a gente tá dando mais proeminência a esses discos que hoje em dia são mais fundamentais para as coisas que a gente vê hoje em dia, né? Então, é isso, assim, acho que esse é um puta clássico e merece ser ouvido. Exatamente, eu acho que é um disco que ele é muito inesgotável e cada vez mais pessoas vão descobrir esse disco e se encantar, assim. Fora a influência dele em muitas coisas, assim, eu separei umas citações que eu encontrei aqui que
A Beyoncé já disse que o voodoo é o DNA da Black Music, que Untitled inspirou sua canção Rocket decisivamente. A Solange define o disco como a igreja que todos vamos para louvar a religião do soul, e uma influência fundamental para o A Seat at the Table, o disco dela de 2016. E o Thundercat disse que depois do voodoo todos os bateristas queriam soar como Questlove, né? Curioso, porque o Questlove ficou até ressabiado com aquela história e agora, segundo o Thundercat, né, muita gente tentou imitar ele. E acho que depois, a gente não vai entrar no período pós-voodoo, mas isso que eu falei das irmãs, Beyoncé e Solange, tem um vídeo do D'Angelo que foi a volta dele, né, na época do Black Messiah, quando ele tocou, acho que no BET Awards. Foi no BET, acho. Sim. Não. Foi? No que ele vídeo, toca... que ele toca Untitled e depois ele toca Sugar Daddy, que foi o primeiro single do Black Messiah, que é fantástica também. Sim. Mas tem uma cena que é interessante desse vídeo, que ele tá tocando, ele começa a tocar e filma a plateia das duas irmãs, assim, tá ligado? A Sim, Beyoncé, tipo, louvando, de fato. E curtindo, assim, acho que imagino que elas devem ter ouvido muito juntas, assim, sabe? Nessa época, Beyoncé tava começando a carreira dela e tal, né? O D'Angelo, eu acho que, assim, esses espaçamentos entre os discos e essas coisas dos discos dele, seria um evento muito único, assim, muito... Nossa, saiu um disco do D'Angelo, ele só tem 3, né? O D'Angelo, assim. E eu acho que incrementa essa mística dele, né? Ele é um cara meio assim, meio que um mago do Neo Soul, assim, que todo mundo... Inclusive, citando de novo esse episódio de Atlanta, né? Que é essa coisa, tipo, cadê o D'Angelo? Quem sabe onde ele tá, né? Tipo, e é o cara... E o voodoo, eu acho que foi a hora que... Acho que por isso até, fechando esse lance da gente ter escolhido ele e não o Brown Sugar, foi o momento que ele cravou esse lugar mesmo, assim, né? Tipo, foi o Brown Sugar... Foi assim, o raio caiu 2 vezes, entendeu? O Brown Sugar foi foda, só que aí no voodoo ele provou que ele era muito mais do que o Brown Sugar e que é um disco aí que ele podia muito mais, tipo, viajar muito mais, né? Entregar ainda um trabalho coeso e único e autêntico, né? Assim, esse disco tá assim na minha coleção indiscutivelmente, assim, tá na prateleira super alta, assim, da minha vida, tá ligado? Cara, eu acho que você já disse tudo pra gente finalizar, porque de fato é isso, assim, esse disco é meio que uma bíblia, assim, sabe, tipo... E tem outro rolê que acho que quanto mais você se dedica ao álbum, quanto mais você escuta, mais coisas você vai descobrindo, você vai percebendo. É isso, assim, tipo, é um disco que te demanda atenção, mas ele te entrega tudo também, então... É meio que isso, assim, tipo, só mergulha nele, mergulha no Brown Sugar, mergulha no Black Messiah, porque... São 3 clássicos, assim, feitos com espaços de tempo muito gigantes entre um e outro, mas valem a pena, assim, vale a pena acompanhar essa trajetória, porque ela meio que definiu o rumo de muita coisa, assim. Acho que o Black Messiah ainda não deu tempo da gente ver tudo que ele foi e o que ele vai ser daqui pra frente, né, mas o Brown Sugar, o Voodoo, a gente já sabe tudo que ele se tornou, assim, culturalmente, né? Então, enfim, é um disco irretocável e maravilhoso demais. Mal, muito obrigado pela participação. Onde as pessoas te encontram, onde elas te leem? Eu sou editor do Monkey Bus, né? Onde o Nick também trabalha. E eu tô por lá, mal_amêndola no Instagram, mas principalmente lá no Monkey Buzz. Inclusive tem uma matéria minha lá, um artigo que se chama Gabarito D'Angelo, que eu destrinchei Bom demais. Os 3 discos dele, pensando a partir dessa perspectiva, assim, né, desse gabarito, né, que são 3 discos, cada um à sua época, cada um com a sua especificidade, e os 3, assim, na minha opinião, nota 10, assim. Acho que é um caso muito atípico da indústria, né, assim, a gente vê muitas sequências avassaladoras, muitos períodos absurdos, mas assim, ele tem literalmente, considerando que o Voodoo saiu já nos anos 2000, né, assim, mesmo que tenha sido em janeiro, ele tem literalmente 3 clássicos em 3 décadas diferentes, assim, né? É uma coisa e aí tá nessa matéria lá, e de resto eu que agradeço, eu sempre gosto de participar do programa, mas esse foi especial, assim, porque o Voodoo tá no meu coração demais, assim. Pô, assim que virar 2025, bora fazer o do Black Messiah, porque vale a pena comemorar esse aniversário. É isso. Valeu, Nick. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes.
Eu sou o Nick Silva, você me encontra no @Nick_Silva e até a próxima.